¿No? Bem, e a NIC está trabalhando em DNCC, que nas zonas reversas já tem isso implementado, mas estamos trabalhando para que vocês compreendam o que é e também, como já falei, para ajudá-los a implementá-lo. É um pouco a ideia, mais que nada o conceito do LACNIC, que quero que vocês levem, já que vocês trabalham mais com o NIC. Mas no que é capacitação e ajuda para vocês, nós poderemos dar isso. É simplesmente contatar com as pessoas de LACNIC, podemos viajar. Isso pode acordar o que quiser e se faz um treinamento, coisas assim. Eu tenho conhecimento que o NIC também faz treinamento desse estilo. Mas, bom, se vocês precisarem de alguma outra coisa, algum outro treinamento, poderíamos ajudá-los. Bom, e isso é todo até agora. Perguntas? Podem anotar meu e-mail, ou se querem fazer alguma outra depois, ou se querem pedir alguma ajuda a mais. Sim? Bom, valeu, obrigado, gente. Muito obrigado. Pessoal, então, agradecer gentilmente a presença do Dario, que se tocou de Montevidéu para cá, trazendo informações sobre o LACNIC. Muitas vezes pode parecer um pouco distante da nossa realidade, mas tudo que ele está falando aqui são requisitos que em menos de um ano, ou pouco mais de um ano, nós precisamos entender. Senão, diretamente do PV4 não tem 12 meses, então a gente precisa buscar, correr, testar, e temos recurso próximo aí, temos a facilidade de estar aqui no Rio Grande do Sul, que o cara está lá no Amapá, tem que recorrer a São Paulo, a gente está com os donos aí do endereçamento IP em toda a América Latina aqui do nosso lado, aí um dos caras que está aqui conosco, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, Dario, e vamos fazer uso sim, com certeza. Próxima palestra é do Eduardo Wemer. Eu já referi na minha, agora ele vai complementar aí com muito mais informações sobre o uso dos shields, né, e a diferença de uma antena com e sem aí. Vamos lá, Eduardo. Ah, sim, não, isso vai estar tudo aqui junto. Ok, senhores, muito boa tarde. Meu nome é Eduardo Wemer. Eu sou, no caso, gerente comercial em a parte de suporte técnico lá da ALG Com. A ALG Com é uma empresa que tem bastante nova, 2004, 2005 que iniciou. Na realidade foi o Lissandro Gerhardt, por isso o LG aí. Que começou a empresa. Nós vínhamos antes de uma multinacional chamada Kathrein, que fabricou aí 100 mil painéis celulares. E nós começamos a empresa aí em 98 aqui no Brasil com as fábricas e tudo. Então, passamos por todos esses problemas de painéis, tráfego, tudo isso, mas com os próprios operadores de celulares. Em paralelo, a nossa experiência começou quando a Kathrein decidiu fazer as antenas parabólicas, na verdade, para os grandes provedores, ou seja, Embratéis e tudo mais, para suprir esse mercado. Então, o que acontece? Fizeram uma associação com os ingleses, de uma empresa chamada Precision Antenas, que muitos anos depois ou 5 anos depois, foi comprada pela Andrew. E, com isso, a Kathrein tinha vendido em torno de 10, 15 mil, 20 mil enlaces para a Ericsson.
E a Ericsson distribuía isso, claro, entre os operadores mais diversos, Embratel, Vivo e assim por diante, né? Enlaces que iam aí desde 7 GB até 38 GB. O importante disso tudo é falar que, com isso, a gente adquiriu experiência, tá? Com essa tecnologia, vamos dizer, das antenas mini-link, né? Que seriam a tecnologia, as antenas, hoje em dia, em guia de onda internamente e com uma lente de, vamos dizer, a irradiação, quer dizer, seria um polímero, que não é nada mais que um plástico, que faria a irradiação em 2 polarizações. Então, já é uma filosofia um pouco além, ou vamos dizer, um pouco mais avançada, do que o que está mais sendo utilizado, inclusive pela Kathrein e pelos outros, que seria a tecnologia do uso de um cabo, quer dizer, você tem a entrada da antena, você tem lá o conector que se usa, hoje em dia usa o NFEMIA ou usa o SMA, e, logo em seguida, você tem um cabo, que seria a linha de transmissão, que vai até um dipolo, e o dipolo, na ponta, faria a irradiação contra a parábola, né? Então, esse é o conceito mais comum de polo, que seria o quê? 2 polos, né? Então, se você pega 5,8, aí o comprimento de onda, é uma coisa em torno de 1,5 cm, para cada lado você teria aí o irradiante, que seria o que vai na ponta da parábola, tá? Então, seriam 2 fios paralelos, a grosso modo, e de cada lado 1 centímetro. Isso é um dipolo, 2 polos, e isso daí faria a irradiação da antena. A tecnologia de lente nós vamos explicar aqui um pouco mais a fundo. Bom, no caso, vamos falar um pouquinho o que seria a Algicom. A Algicom, na verdade, ela nasceu prestando serviços para a indústria celular, com alguns projetos de cobertura indoor, tá? E, na realidade, nós tínhamos contratos nos Estados Unidos para grandes campos de beisebol para fazer a predição de cobertura. Então, o que acontece? Lá, eles têm multi-carriers, tipo 8, 10, 12, 15 serviços diferentes. Nós estamos falando agora do espectro aqui, que começa desde 400 mega e termina lá em 6, 7, 8 giga, né? Quer dizer, tudo isso daí tem que sair por uma única antena ou por um único sistema, tá? E tudo é injetado simultaneamente dentro de um campo de beisebol ou dentro de um prédio, tá? Então, o que acontece? Você precisa agora setorizar um prédio, por exemplo, esse auditório aqui. Como que eu faço que a energia entre de lá e que me carregue os 16 serviços simultaneamente, tá? Então, o que acontece? Existe um programa que compilou todos os equipamentos disponíveis no mercado a nível mundial, tá? Todos os cabos, todas as antenas, todos os switches, todos os duplexadores, MUX, tudo que é possível, compilou dentro de um programa onde que você depois começa a fazer os projetos e setorizar cada pedacinho para que tenha um X de energia, tá? Esse tipo de filosofia aqui no Brasil, lamentavelmente, ainda não se investe nisso. Quer dizer, aqui é na base do vamos pendurar para ver como é que fica, e depois a gente remenda, tá? Lá, eles fazem o quê? Eles investem aí 12, 15, 20 mil dólares para ter uma ideia de quanto que vai se gastar, quanto de cabo vai usar, quais equipamentos que precisa e como é que fica isso daí em termos de predição. Ou seja, já prevê cada canto dentro de um campo ou de uma arquibancada ou de um estádio de futebol, cada canto, cada banheiro, cada lugar se sabe o que tem de cobertura, tá? Então, trabalhamos nesse mercado durante mais de 5 anos, tá? Recebendo projetos desses campos de beisebol, basicamente, e criamos esse expertise de poder fazer uma cobertura indoor, tá? Então, esse foi o carro-chefe. Mais para frente, o que aconteceu? Tivemos aí uns convites, né, de uma forma agora bem rápida, tivemos uns convites aí
pela experiência que tínhamos de uma empresa chamada Digitel, que vocês conhecem lá, o Lierson, e o Lierson disse que tinha aí um buraco no mercado, que é o mercado de 1.5 GB, onde que tinha um fabricante praticamente só, quer dizer, se ficava na mão de um. E, com isso, fomos convidados aí a fazer o projeto de uma antena, de uma parábola vazada. No caso, são parábolas desde 1.2, 2, 3 e 4 metros. Aqui, no caso, você teria 4 pétalas, né, de 2 por 2. Quer dizer, isso fica uma coisa bastante grande, né? Para vocês terem uma ideia, está aqui o monstro, né? Até na torre a coisa fica grande. No caso, a necessidade de dupla polarização, são rádios de altíssima capacidade para links de operadoras, né? Então, esse é um mercado de 1.5 e 2.2 GB hoje. Polarização simples e polarização dupla. Com isso, nós começamos a fazer isso, quer dizer, foi a grande alavanca em termos financeiros aí da LG Com, onde que depois começamos a fazer desenvolvimentos para outros mercados, né? E uma vontade que nós sempre tínhamos era justamente o mercado de parábolas sólidas, e daí a vontade de, né, não digo nem que seja arrogância ou querer peitar coisa demais, mas o que nós queremos é entrar no mercado Android, no mercado RFS, aí, que estão dominando todos esses gigantes aí que o Luciano bem falou, né? Ceragon, NEC, e Ericsson, né? Todos esses outros aí. E o que acontece? A tecnologia a gente conhece, a gente sabe como fazer essas antenas, os materiais a gente já estudou, nós vamos ver detalhes aqui agora de projeto, né? E a gente sabe como fazer. O grande problema agora é em cada um, com uma firma pequena de Caxias do Sul, né, evidentemente com a expertise de uma multinacional que nós tínhamos antigamente, e entrar nessas e homologar dentro dessas grandes empresas nossas antenas para que elas saiam integradas ao rádio, né? E, claro, fazer todo o processo de acoplar a antena ao rádio, né? Na hora que eu pedi para o Luciano voltar aí rapidamente para o detalhe do conector, era justamente para saber, né, se esse rádio está acoplado diretamente na antena, que é o que mais se faz hoje nos enlaces licenciados aí de alta capacidade lá desses grandes, né? Aí você tem que ter flanges diferentes, tamanhos diferentes, existe uma padronização mundial para cada faixa de frequência, tem uma flange diferente, começa a mudar o material do copolímero, tem uma série de detalhes, né? Algumas frequências mais altas necessitam do tal absorvedor de carbono, quer dizer, seria aquela espuma, né? Tudo isso nós vamos falar rapidamente aqui, né? Mas, mais para dizer o que nós fazemos hoje em termos de produtos, então, temos uma divisão de serviços e uma divisão de produtos também. A partir de produtos, nós fazemos as IAGs nas faixas de frequência de 350 a 400, 470, depois a faixa de 900 MB, e existem aí também alguns produtos na faixa de 1.200, desculpe, de 800 a 2.200. Nós temos uma antena loco periódica, que, na verdade, o grande problema, acho que muitos já enfrentaram, tem aí a sua, vamos dizer, um lugar distante, e você quer pegar melhor o celular, mesmo com uma antena externa. O grande problema hoje é você saber qual é a operadora que você está, né? Ou seja, qual seria a operadora que está atuando e qual é a faixa de frequência dessa operadora. Então, quando você está falando do celular, como ele é um quadriband ou qualquer coisa assim, você não sabe se está em GSM, se está em WCDMA, que tipo de transmissão você tem naquele momento, né? E de onde ela vem. Você tem que ver lá na Anatel e tudo mais. Então, nós temos uma antena que cobre desde 800 até 2.200. Quer dizer, você colocou a antena lá e ela funciona. Um outro desenvolvimento que fizemos foi um duplexador para operar com 4
celulares ao mesmo tempo. Você colocar 4 celulares ao mesmo tempo, todos eles com uma saída com cabo, e aí você sai numa antena só. Eles costumam, hoje em dia, colocar isso em sistemas de PABX, que faz o quê? Você está constantemente monitorando as tarifas e as promoções de um sistema de PABX numa empresa. Tá? Então, ele escolhe, dependendo da rota que ele precisa fazer, preciso ligar para um celular agora, nesse minuto, lá na, sei lá, um celular da Claro no Acre, nesse instante. Você consegue saber exatamente, por um outro software, qual seria a tarifa mais barata. Então, num PABX que alguém está discando, vamos dizer, dentro de uma empresa, ligando para o Acre, ele iria sair por um celular, escolher o celular que sai e pegar a tarifa mais barata. Tá? Quer dizer, isso já está sendo usado. Nós temos esse produto que seria esse divisor de 4 celulares, ou seja, são 4 bandas saindo na mesma antena, e os 4 simultaneamente na mesma antena. Né? Simultaneamente, tá? Transmitindo ao mesmo tempo. Bom, a outra coisa são as parábolas vazadas que falamos, e então aí os bichos, aqui a parte de logística, né? Usamos toda essa parte de quadros, é bastante complicado aí a parte de manuseio dessas parábolas em função do peso e do tamanho. E entramos aqui na parte de parábolas sólidas. Né? Então, como falamos, nós tínhamos já, desde 2002, 2003, estávamos fazendo já as parábolas da Precision, lá na Catrain. Então, tínhamos já a expertise da tecnologia, tanto de guia de onda, quanto da tecnologia de lente. Então, começamos aí a fazer vamos dizer, a engenharia reversa. Né? Será que o mercado de 5.8 iria comportar antenas desse tipo? Porque são antenas, vamos dizer, do ponto de vista de desempenho, antenas que a gente chama de high performance, né? De desempenho maior. E chegamos no caso, então, de fazer as antenas para o mercado de 5.8. Bom, trazer essa tecnologia não foi difícil, porque simplesmente só precisava desenhar o guia de onda de novo. Né? Então, o guia de onda, na realidade, seria essa peça aqui, né? E aqui dentro você entra com uma polarização, embaixo com a outra, e aqui, isso aqui é um duto que é sintonizado na frequência de 5.8. Na realidade, de 5.25 a 5.875. Quer dizer, qualquer coisa aí, ele sintoniza com uma perda de retorno baixíssima. Tá? Bom, agregado a isso, as antenas nossas, elas já saem com o radome, quer dizer, com a blindagem lateral, que aqui se chama de shield. Né? O shield, na realidade, seria essa banda metálica aqui, né? E o radome seria simplesmente a tampa de proteção que fica na frente da lente ou do dipolo. Né? Bom, então, aqui alguns poréns. Né? Você tem aí antena, tentamos fazer aqui uma ferragem mais leve possível. O primeiro detalhe que se notou em relação a outras antenas, mesmo num trial que nós realizamos, nós vamos falar de um trial daqui a pouco, foi que a antena é bem mais leve, quer dizer, a parede aí da nossa antena, em termos de alumínio, é um pouquinho mais fina, mas ela continua sendo bastante resistente. Existe um outro detalhe que eu queria que vocês vissem. Existem 4 parafusos aqui. Tá? Esses 4 parafusos, na realidade, o que eles fazem? Eles pegam e você pode deslocar o seu iluminador. Né? Então, vamos dizer que você está em 2 polarizações, está transmitindo na vertical e na horizontal. Então, você teria praticamente que uma cruz desse lado. Né? Por mais no prumo, vamos dizer, falar que uma torre está no prumo é um negócio meio esquisito, né? Parece papo de pedreiro, mas a ideia é o seguinte: a antena está mais verticalizada possível, mas, por menos que você queira, você tem um movimento lá no alto, né? Dependendo, claro, da altura da torre. De uma forma ou de outra,
ela pode estar levemente deslocada em relação aos seus 90 graus aqui, em relação ao chão. Então, o que acontece? Se você tem de um lado e de outro, você tem de um lado e de outro aqui as antenas, né? Elas poderiam estar na vertical, uma em relação à outra, uma poderia estar um pouquinho defasada em relação à outra. Quer dizer, a sua transmissão na vertical e na horizontal em relação a outra torre, a, sei lá eu, 30 ou 3 quilômetros de você. Quer dizer, você poderia ter uma defasagem na polarização da informação, das antenas, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, o que você faz? Você alinha normalmente as antenas, e depois, no último minuto, você pode ver se o seu throughput ainda aumenta, porque você tem um ajuste fino aqui de em torno de 4, 5 graus. Então, quando você está com tudo alinhado, você ainda tem condições de soltar esses 4 parafusos e dar mais um plus. É um jogo de 7 graus. Tá? Claro, é uma coisa extremamente sensível, mas você consegue aí uns... Na experiência, depende muito do lugar, tá? Do nível de quanto torto está do outro lado, né? Mas você consegue aí uns 2, 3 mega a mais. A gente sentiu isso daí num teste, né? Então, eu queria agradecer aqui, principalmente, o Fábio, que nos proporcionou aí a possibilidade de fazer um trial lá no provedor dele, lá na Rede Sul, lá em Garibaldi, a gente pegou e rodou um trial lá, onde que já tinham 2 antenas de ponto 9 existentes. Ele, na realidade, seria aí o prédio, que seria o prédio, o coração, né, o quartel-general da Rede Sul, onde está todo o equipamento, e lá a torre, que seria a torre principal, do outro lado. E, com isso, o que fizemos? Esse enlace já existe, é um enlace de fibra ótica que ele tem, mas ele manteve lá um backup. E esse backup, apesar de ser só 3 quilômetros com visada, ele tinha aí 2 antenas de ponto 9 instaladas. Tá? Essas antenas de ponto 9, elas seriam antenas sem a tal da blindagem, sem o shield, né? Então, é aquela tecnologia que eu falei, que é o tal do dipolo, né? O dipolo com cabo alimentador e o prato refletor, né? Ou seja, a parábola. Bom, com isso, o que acontece? Hoje você tem, né, acho que muitos conhecem aí, existem sites de vários aí, um deles é a Legal Wave, ela tem um caso aí que você entra lá, e você entra no site, você pode fazer aí um cálculo do enlace, né? E com detalhes aí de rádio, de tráfego, de velocidade, uma série de coisas. Mas, veja bem, isso daqui, ele faz uma série de cálculos de perdas, pega o relevo e faz o cálculo, né? Então, para a gente seguir uma linha de raciocínio, nós temos 3 quilômetros, um ponto aqui, aproximadamente 740 metros de altura, e outro a questão de 630, né? Que seria a média. E ele vê exatamente se tem visada, qual é a linha de Fresnel, tá? A primeira zona de Fresnel, a parte da visada direta, e faz o cálculo de quanto que você tem de perda no espaço livre. Bom, então, vamos seguir aqui. Primeiro, vamos colocar esse enlace no programa para ver o que sai, né? Então, colocamos aqui a situação real que ele tinha, colocamos aqui as perdas, que seria perda de cabo, perdas diversas, perda de cabo, perda de, talvez, alinhamento, algum outro, mau contato, não digo, né? Mas botamos aí perdas diversas em torno de 2 dB, né? Colocamos aqui a altura da torre, a potência do transmissor, esses 22 dBm aqui seria alguma coisa em torno de 158 miliwatts de potência, né?
e a situação que ele descreve que ele tinha lá, utilizando no dia a dia, seria essa que está explicada aqui, né? Então, você tem aqui a largura de canal de 20 mega, o canal é 5.705, aí depois você usou 2 antenas aqui, e de 0,9, né? Que seria em torno de 32 dB o ganho, e aqui a potência de 22 dBm. Com isso, você tem um sinal que ele estava vendo lá, de menos 46 a menos 50, tá? E o throughput estava entre 60 e 70 mega. Tá? Bom, isso daqui é uma situação que você está pondo o quê? Seu transmissor no máximo da potência. Tá? Nós estamos aqui com um enlace de 3 quilômetros. Tá? 3 quilômetros. Evidentemente que, se você olhar aqui a concentração de residências e tudo que tem aqui de prédios, pode-se imaginar que isso aqui está bem empesteado em termos de tráfego, interferência, quer dizer, a relação sinal-ruído dessa cidade aqui deve ser alguma coisa já assim bem nervosa, né? Se nota. Bom, a situação que ele tem aqui é a situação real. Agora, vamos ver o que o software estava esperando ter, né? O software, ele não tem como saber que tem ruído. Ele simplesmente pega o quê? Nu e cruamente as posições geográficas, soma todas as perdas, pega as potências que você tem, e ele te diz aqui que o seu sinal devia ser menos 32 dBm. Pô, de menos 32, ele está aqui em menos 46. Teoricamente, tem 14 dBs aí, ó. Cadê esses 14 dB? Os 14 dB fazem falta, não fazem? Mas onde que eles estão? O que pode ser isso? Pode ser um problema de alinhamento? Pode ser um problema de ganho de antena? Pode ser um problema nos pigtails? Tá? Luciano comentou lá, cabos de má qualidade. Tá? Hoje em dia, um pigtail de má qualidade, nós chegamos a medir alguns pigtails que vieram para nós, para fazer uma medição, onde que está o problema, chegamos a ver aí coisas de 7, 8 dBs de perda num pedaço de 25 centímetros. Hã? Não sei de onde veio. Veio pelo correio. Tá? Mas veio pelo correio. Então, medimos e você imagina, né? Você faz um investimento numa torre, uma antena, tá? A antena custa o quê? Em torno de R$ 1.500. E o cabinho você paga 15. E aí, o que acontece com o seu throughput aqui? Agora, vamos ver uma situação, foi o seguinte, aqui, o que foi feito? Se pegou e se saturou o transmissor para ter 70 mega de throughput. Quer dizer, porrada, né? Ou sai ou não sai. Mas o que ele fez com isso? Gerou mais interferência no espectro. Tá? Bom, aí pegamos uma antena agora, pegamos uma situação e reduzimos, tá? Reduzimos aqui a potência para 5 dBm, que seria alguma coisa em torno de 3 miliwatts. Ou seja, 158, fui para 3. Tá ok. Fui para 3 miliwatts. O que aconteceu com esse caso, então? O esperado aqui é menos 49. Tá? Menos 49 é um sinal forte que poderia se passar com menos 49, sem interferências, os 70 megabits que ele estava querendo. Tá? Bom, aí pegamos as antenas. Aqui é um exemplo rápido de como se mede isso no sistema. Muitos devem conhecer esses programas aí, que ele já te dá o canal, já te dá toda a taxa de transferência, sinal ruído, não, exemplo como que ele verificou. Bom, então, no primeiro caso, com 5 dBm, com 2 antenas, como estavam com aqueles problemas lá que nós não sabemos se era problema de ganho de antena, tá? Quer dizer, a situação como estava, não sei há quanto tempo que estava lá, ele, com 5 dBm de potência, ele tinha um sinal de menos 65,
Quanto que eu falei para vocês? Tinha que ter 49 pelo software? Vocês viram aqui, antes? Aqui, tinha que ter esperado menos 49. Tá? Ele está medindo aqui entre 65 e 69. Bom, aí nós tiramos do lado da torre e colocamos uma antena com shield, a mesma antena de ponto 9 com shield. O que aconteceu aqui? A potência de 5 dBm, o sinal foi a menos 52. Tá? Já estamos mais perto do que o software quer, né? Menos 49. E o throughput melhorou só trocando um lado da antena, praticamente 4 vezes mais. Colocamos a antena do outro lado. Tá? E fomos aqui, um sinal de menos 50. Quanto você estava esperando? Menos 49 pelo software lá? Tá? Será que eles fizeram esse software para a antena da LG Com? Sei lá. De qualquer forma, estamos mais próximos da realidade. Tá? E aqui o throughput, ó. Nós estamos com 5 dBm e o throughput que ele queria. 68. Certo? Então, quanto que nós melhoramos aqui? 10 vezes. E já melhoramos aqui a potência dele, ele estava usando 22, ele estava usando 158 miliwatts, aqui foi para 3 miliwatts. Tá. Agora, vamos baixar mais um pouquinho a potência. Baixamos aqui a potência para 1 miliwatt, ou seja, 158,5 vezes menos a situação que ele estava usando antes. Aqui o sinal caiu, 4 dB mais ou menos. E o meu throughput? Mesma coisa. Bom, pode ter certeza que ele ficou com as antenas, ele nem me deixou tirar mais lá. Ele foi lá, pôs a mão no bolso, pagou. Tá? Então, isso daqui é mais para vocês saberem. Né? Agora, nós temos só 5 minutos, tá? Ou 2 minutos. Tá. Aí, o que acontece? As conclusões desse trial. Né? As parábolas são desenvolvidas em guia de onda, um alimentador em lente e um shield, que seria a blindagem lateral. Né? Você capta menos interferências, você tem um aumento substancial no throughput. Nesse caso, nós tivemos aqui uma possibilidade de reduzir a interferência no espectro, tá? Porque nós baixamos a potência em 150 vezes. Então, o que isso traria de benefício? Né? Porque ele mesmo, quando ele coloca lá uma potência de 22 dBm, ele está empesteando os outros enlaces que ele tem. E os outros também vão cair em eficiência. Então, se você tiver enlaces cada vez mais pontuais e com menos potência, tá? Não é sempre deixar no máximo, é sempre deixar no mínimo, mais estável. Tá? Então, aqui algumas dicas. Né? Você tem um alimentador de lente, aqui seria aquele tal guia de onda que eu te falei, aqui a entrada dos conectores. Tá? Aqui você tem a tal da lente. Aqui nós desenvolvemos o quê? Usinamos essa peça, que seria um plástico. Tá? O nome desse plástico é meio que segredo, mas o dia que alguém abrir pode analisar, não tem o que fazer. Tá? Mas aqui a gente pegou e usinou isso aqui de uma forma que a gente tivesse uma eficiência muito grande. Tá? Agora, a explicação disso aqui seria essa. Né? Você tem aqui a lente. Essa lente, você tem o sinal batendo na lente e depois voltando para trás. Né? E aí você tem esse tipo de diagrama. Tá? Se vocês perceberem aqui, esse é o primeiro lóbulo secundário. A diferença entre o ganho máximo e o primeiro lóbulo secundário é de 40 dB. Isso nós conseguimos fazer no projeto. Agora, a LG Com usa um absorvedor? Não. Por que não?
Não. Para quê? O nosso projeto, quando foi feito, e a usinagem daquela lente, que foi, vamos dizer, a precisão na simulação dos testes, para você conseguir, aqui você tem a máscara da Anatel, não tem? Essa é a máscara da Anatel. Na verdade, tudo que tiver aqui dentro, tá bom. Passa no teste. Então, passa no teste. Então, o que acontece? A coisa funciona. Funciona. Mas, se fosse melhor, ou seja, como estamos aqui, 40 dB abaixo, aqui os lóbulos bem pequenininhos, nós estamos jogando muito mais energia aqui no meio, tá? E muito menos dos lados. Eu poderia pegar uma antena sem shield, tá? Agora, grosseiramente, está vendo? Olha, que ela manda aqui dos lados. Tá? E aqui dentro da minha máscara da Anatel, eu posso estar na casca aqui, ó. Então, tem projetos de alguns outros fabricantes que ele precisa pôr a espuma para passar na máscara. Agora, nós fizemos o projeto em lente e nem a espuma a gente precisa, porque já está muito bom do jeito que está. Que seria justamente esse diagrama aqui, que é o diagrama real para o teste da Anatel. Tá? Evidente que, quando a gente chegar em 18 GB, isso aqui nós estamos falando de 5.8, nós não precisamos da espuma, mas em 18 GB já são casos muito mais complexos, né? Tá? Mas, no caso, esse é o motivo porque a gente não precisou. Melhoraria ainda mais, mas nós já estamos com 40 dB, mas, assim, entendeu? Não precisa de mais do que isso, já tá bom demais. Né? Agora, de qualquer maneira, o que acontece? Jumpers, tem um monte por aí. Tem alguns que têm um pouquinho mais de esmero. Ó, isso aqui é um cabo de Teflon. Tá? Alguns usam aqui banho de ouro. Você precisa de um jumper que você se sinta confiável. Quer dizer, o ideal seria que cada um dos seus jumpers fossem vendidos em pares e medidos. Aqui em 5.8, 0.87 dB, 0.86 dB. 0,01 dB de diferença entre os dois. Quer dizer, os cabos estão casados. Tá? Então, tudo isso foi colocado lá. Lógico, quando fizemos os dois lados, foi tomado todo esse cuidado de medir, de colocar os dois pares desse lado, esse, aquele, né? E se conseguiu essa eficiência. Então, agradecemos aí ao Fábio pela oportunidade. E era mais... Qual a pergunta? Na verdade, o que eu ia falar agora é o seguinte: nós estamos fechando com um fabricante europeu, bastante sério, e nós vamos ter esses pigtails disponíveis. Tá? Agora, como tem tamanhos diferentes, vamos tentar padronizar. Inclusive, o pessoal que usa lá o famoso MMCX, tá? Nós vamos ter a mesma coisa, tanto para o MMCX e cabos rígidos. Tá? Existe um cabo da Huber-Suner, que justamente é com eles que estamos fechando a parceria, não dos conectores, mas dos cabos, um cabo rígido que ele tem banho de prata. Tá? Então, tudo fica mais estável, as atenuações são menores. Senhores, eu agradeço a oportunidade, desculpe se me alonguei um pouco, e estamos aí dispostos a oferecer o nosso produto aí para quem se interessar. Muito obrigado a todos, e se alguém tem pergunta, estamos abertos. Uma pergunta, então, pelo menos uma, né? Outra pergunta que eu fiz para o Adriano lá, por que não colocar o nivelador, facilitaria você? Ah, o nível, né? Você desalinha os 4 parafusos? Não, o nível para botar no prumo, falava de pedreiro. Para botar. Que eu mantenho uma antena da Ubiquiti muito famosa que vem com o nível. Na minha visão, aquilo lá não adianta nada. Até atrapalha. Mas está aí o Eduardo para me desfazer. Veja bem, o que nós estamos querendo fazer é colocar uma marcação, tá?
Porque isso foi um teste, inclusive, quando fizemos lá em Garibaldi, a gente notou que faltava o quê? Uma marcação na hora de mexer os 4 parafusos. Agora, o nível da antena, no próprio suporte que você viu, você já consegue colocar ela bem no prumo, desde que você colocou as suas ferragens no nível, né? Tá. Segundo o próprio Lissandro, aí, para atenuar 3 dB, precisa andar 45 graus. Então, o cara vai andar lá 1, 2 graus, ele vai conseguir mais performance, porque no MIMO, quanto menos diferença entre as cadeias, por isso o pigtail é tão importante. Eu sempre brinco com os caras, 1 dB é um monte no MIMO. Se eu tiver uma cadeia 62, 63, já vai ter problema de performance. O ideal é as duas na mesmo sinal. Pode ser até um sinal fraco, mas que seja o mesmo sinal. Não pode ter uma cadeia em menos 40 e outra cadeia em menos 50. Aí tu vai ter problemas tremendos de performance. Também por isso os pigtails são fundamentais. Eu fico muito feliz, vou dar um depoimento aqui em paralelo ao que o Eduardo falou, que eu achei que eu era o único maluco no mundo, mas tem outros doidos aí que realmente acreditam nessas coisas e isso me deixa muito satisfeito. A OGECOM é uma empresa que trabalha com a gente há muitos anos aí, desde que o Eduardo que nem trabalhava lá, eu conheci o Lissandro na TSM em 99, eu acho, 2000, e a gente trabalha junto há muito tempo. As antenas painéis da Computec foi o Lissandro que me ajudou a desenvolver, me ajuda até hoje, e a gente troca algumas figurinhas e são 2 empresas que fecham com o mesmo conceito. Eu fiquei muito feliz com a tua apresentação, meus parabéns. O Fábio quer falar só um pouquinho. Fica aqui aí, Luciano, com o Eduardo. Queria fazer um depoimento. Até, Eduardo, tu agradeceste a nós da Rede Sul por ter propiciado isso, esse case. Nós, na verdade, que agradecemos. Eu te agradeço enquanto Internet Sul, porque o Eduardo nos procurou vendendo o seu produto. Nossa empresa comprou o produto, testou, e nós convidamos o Eduardo, então, para fazer parte e apresentar esse produto e ser patrocinador da Internet Sul. Então, leve nosso agradecimento à empresa. Mas eu queria falar o seguinte: a gente está num mercado um pouco... Isso é bastante importante para mim, eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente está num mercado um pouco agitado agora, vocês veem isso no jornal todos os dias. Trabalhar no lado da receita, a gente já conversou antes, então é um pouco complicado agora, a gente vai ter alguns passos a fazer, vai ter que esperar o mercado se acalmar um pouco, vai ter uma recessão, tudo isso a gente já conhece. Eu perguntei para um amigo meu que trabalha para a indústria automotiva e disse: como eu faço para crescer agora, então, nesse próximo momento aí? O que se faz agora para crescer? Então, a resposta foi: olha, o que eles falam na automotiva é produtividade, o dia inteiro produtividade. O que é a produtividade? Ir menos vezes no cliente, atender menos vezes o telefone, ir menos vezes no POP. Então, a gente está aqui na frente com 2 pessoas que são basicamente técnicas, e o que nós queremos da Internet Sul levar para vocês, o Álvaro, eu sei que trabalha bastante nessa questão técnica também, cada vez mais nós temos agora, pelo menos por um período, depois talvez volte o oba-oba, talvez a gente consiga crescer, voltar às margens de crescimento que a gente estava, mas agora o nosso crescimento, o nosso sucesso, o dinheiro no caixa no final do ano vai depender de pessoas aqui representadas pelo Luciano, pelo Eduardo, o pessoal da Tagus aí que nos ajuda a economizar dinheiro todo dia. Então, nós temos que olhar com bastante carinho esse tipo de coisa. Produtividade. E produtividade feita basicamente com o quê? Produtos cada vez melhores, e claro, em nossa parte também, né, gestão melhor, sermos mais eficientes nos nossos negócios. Então, queria dizer para vocês, Luciano e Eduardo, Tagus, que é com vocês que a gente vai passar esse ano aí, mantendo nossa saúde financeira. Obrigado, Fábio. Faço minhas as palavras dele. Quanto menos a gente se preocupar com a subida na torre, se está funcionando ou não. Vocês viram no exemplo dele, eu fiquei muito feliz que eu trouxe um depoimento de um cliente que exatamente igual. Vocês viram ali, são 2 produtos diferentes, mas com o mesmo exatamente o mesmo resultado. No meu, o CCQ pulou de 33 para 100, no dele também o throughput aumentou aí 4 vezes. Então, trouxemos o mesmo resultado final, que nós estamos convergindo, estamos no caminho certo, e os gringos estão no caminho errado.
Quem está comprando antena aberta está no caminho errado. É ou não é, Eduardo? Tá? Aquelas ali já era, pessoal. Aquilo ali é projeto da década de 90, né? A gente usava quando não tinha outra coisa. Nós vamos terminar o nosso evento aqui de economia de dinheiro e principalmente sensação de velocidade. O Fábio vai colocar aqui, eu pedi para ele colocar já alguns dados dos Estados Unidos, né, Fábio? De cabeça aí, não está na tua apresentação. Mas ele vai falar de cabeça alguns dados bem alarmantes aí. Por um lado, o pessoal pode pensar que é negativo agora no início, mas eu acho que isso é um ponto que vai se tornar muito positivo aí. Eu acho que vai haver uma grande convergência aí para o lado do vídeo. Tá? Eu acredito mais aí que um Facebook, que um YouTube vão ter programações muito mais interessantes em curto. A internet já é a segunda maior mídia, passou jornal e revista agora em junho. Tá? Nós só estamos perdendo, por enquanto, para a TV aberta. Por enquanto, a internet só perde em audiência, em quantidade de horas que o espectador olha para a TV aberta. Nós já estamos em segundo lugar e, como diz o bispo Edir Macedo, rumo ao primeiro. Né? Há 10 anos ele diz isso, não conseguiu ainda, né? Mas rumo ao primeiro lugar. Então, a internet vai ter o primeiro lugar em audiência em países, aí, tipo Japão, Coreia, Estados Unidos, já está rivalizando e até passando a TV aberta. Isso no Brasil é irreversível. Então, nós vamos pensar em TV e a TV vai pensar em internet. Não penso que eles não estão apavorados lá do outro lado também. Tá? Então, o Fábio vai falar um pouquinho sobre isso, vai dar alguns dados para vocês e vai embasar aí com a solução que vai ajudar vocês bastante a sobreviver a esse pequeno impacto que vai ter agora para crescer bastante no futuro. Gente, boa tarde, então. Eu fiquei com a terrível missão, né, de finalizar, deixar todo mundo acordado aí. Então, vamos ver se a gente consegue, o mais rápido possível, passar uma palestra. Eu vim falar, então, sobre o Hyper, né, o nosso produto de cache de internet. Rapidamente, assim, o que é o conceito do cache? Muita gente, eu sei que muita gente tem até muitos clientes nossos, clientes que usam outras soluções de cache, mas tem, de maneira geral, a gente nunca ouviu nem qual o conceito de cache, né? Então, explicando rapidamente, a gente vê lá o usuário 1, a resolução não está muito boa, mas o provedor, um vídeo do YouTube lá, um vídeo que ele está vendo um determinado conteúdo multimídia lá qualquer. Então, o provedor vai buscar na internet aquele vídeo para entregar para o usuário. O que acontece? O Hyper, ele passa pelo Hyper e fica ali armazenado aquele vídeo. Então, os demais usuários, o 2, o 3, quantos forem necessários para aquele vídeo que é popular, ele não vai entregar diretamente do Hyper. Então, o conceito é esse. Tudo que for relevante manter em cache, fica dentro da rede de vocês, dentro da rede do provedor, que tu pode entregar localmente. Então, o que isso dá de vantagem? Duas vantagens de cara. Primeira, economia de banda. Então, é lógico que vocês não vão estar buscando lá, utilizando o link de vocês, buscando localmente aquele conteúdo, seja estático, seja dinâmico. E a segunda é a percepção de navegação dos usuários finais de vocês. É interessante assim que há 2 anos e meio atrás, 2 anos atrás, quando a gente, a maioria dos provedores, esmagadora maioria dos provedores que fechavam negócio com a gente, com cache, eles estavam procurando. Eles falaram, meu link está no gargalo, ou então eu estou pagando muito caro, e a gente garante um mínimo de economia em contrato, senão o provedor tem um direito, se ele comprou, de devolver, ou se ele loca, ele não paga. Essa era a demanda do mercado. Hoje em dia, assim, eu diria 85% dos nossos clientes, e que fecham novos clientes com a gente, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em proporcionar aos usuários deles, os usuários finais, uma percepção de navegação melhor. Por quê? Com isso, ele está, primeira coisa, fazendo uma retenção na carteira de clientes dele, né? Porque o usuário, ele vai demandar aquele vídeo do YouTube, que é muito popular, aquele vídeo da Globo.com, ou então até um conteúdo que seja estático mesmo, de texto, e estourar na cara dele, ele vai ver mais rápido, ele fica contente, feliz com o negócio de vocês. Então, na hora que muita gente fala assim, eu deixei de perder clientes para GVT ou para uma grande operadora porque eu estou utilizando uma solução de cache que está estável na minha rede. Então, ele nem pensa em trocar de provedor, nem em trocar disso. Esse é o primeiro impacto positivo que um bom cache na rede traz. E aí, depois, é consequência disso que ele começa também a aumentar.
estão retidos na base, falam bem, e aí vão trazer clientes de novo. Então, essas são as duas vantagens principais aí de ter um cache na rede. Então, se quando foi construído, e a ideia da construção do Hyper, algumas premissas técnicas, então, a gente colocou rapidinho ali, deve ser, então, no pior dos casos, 2 vezes mais, tem que entregar os conteúdos mais rápido do que tu buscar na internet, porque está localmente ele. Então, ele tem que ser lotado de objetos úteis. Então, o que quer dizer isso? 2 coisas. Primeiro, a gente ouvia muito falar, mas o cache ele funciona, mas quando está lotado, parece que os HDs estão cheios, começa a dar pau, começa a não funcionar muito bem. O que tinha que ser o contrário, né? Porque quando ele está cheio, ele está com bastantes objetos populares para poder entregar para os usuários. E aí a outra coisa é que ele tem que adicionar os conteúdos de maneira automática. O que quer dizer isso? Era muito comum o conceito de plugins, por exemplo, em cache, né? Agora foi lançado um site mais popular, vamos dizer que isso é comum, um site muito popular em determinada região. Aí era lançado um determinado plugin que o usuário baixava e ele está fazendo cache daquele site popular também. Uma premissa técnica é que o Hyper ele tem que ser transparente com isso. O que quer dizer isso? Ele tem que identificar e se adaptar à rede de vocês. Porque são demandas muito diferentes. Mesmo dentro, por exemplo, se a gente pegar um universo do Rio Grande do Sul, o provedor que é mais do interior tem que são populares para aquela região. E aí, por exemplo, da capital. A gente vai pegar Porto Alegre, um provedor de Porto Alegre. Segunda-feira de manhã, o que é mais visto lá? Tem um site que é o Clique RBS, que eu imagino que todos vocês conheçam. Tem os gols da dupla Grenal. Todo mundo assiste naquele momento ali. E já são demandas diferentes para provedores diferentes. E a gente atende a nível Brasil, então ainda são demandas muito maiores, né? Então ele tem que se adaptar ao conteúdo que for relevante para os usuários de vocês. Ele coloca na rede tudo que for relevante mantendo em cache, ele que vai manter. Ele tem que ter essa expertise suficiente para se adaptar a esse conteúdo. Outra premissa, ele tem que ser transparente em ambos os sentidos. Quer dizer, o usuário de vocês não pode perceber que está não vindo da internet, entre aspas, está vindo do cache, não pode vir com um endereço diferente. Então, como é que é isso? O determinado usuário final lá determinou esse vídeo do YouTube e ficou no cache. Ele mantém no Hyper o cabeçalho dele. Então, o IP que veio do vídeo do YouTube, por exemplo. Quando os demais usuários demandarem, ele vai buscar no cache, vai trocar o cabeçalho e vai entregar para o usuário final. Então, para o usuário é totalmente transparente, ele não percebe que está vindo do cache. Não, parece que para ele está vindo da internet, e aí que é o interessante, que é da solução de cache, né? Porque a internet que vocês entregam ela fica mais rápida e totalmente transparente para ele. E aí deve suportar CDNs, então, que é isso. YouTube, Globo.com, UOL, Terra, sites que sejam populares de fazer cache. Premissas comerciais. Então, não pode gerar suporte constante. O sistema deve ser atualizado automaticamente. O que é isso? Então, essas atualizações que são normais de um sistema de cache tem que ser automático para vocês, provedores, para os nossos clientes. Porque a gente coloca um exemplo ali de regra de negócio do YouTube, tiveram 5 alterações esse ano. E 5 grandes alterações esse ano, né? Então, a gente, um universo aí, 1 mês e meio atrás, teve mudanças grandes no YouTube. Ele não avisa ninguém, ele simplesmente só muda, né? Então, ele foi mudando. Primeiramente, a maneira de entregar os vídeos para os sistemas Android, ele entregava, sempre que for um sistema Android, entregava um pouquinho mais rápido, essa era o que ele entregava para esse tipo de sistema, e depois ele foi mudando gradualmente, no intervalo aí de 10, 15 dias, para diferentes browsers. Foi primeiro para o Android, depois ele mudou para o Chrome, depois ele mudou para os demais browsers. O que foi essas mudanças? O que era comum no YouTube, e imagino que vocês saibam, assim, a pessoa queria ver um determinado vídeo. Então ela abria ali 5, 6, 7, 8 vídeos, abas do browser, e botava em pause. Esperava carregar até o final, e aí dava play. E que o Google viu, né, que é o dono do serviço YouTube?
ele viu que a maioria dos vídeos, que apesar do Google entregar ele inteiro para o usuário lá no final, ele não via até o final. A esmagadora maioria não é vista até o final pelo usuário. Então, o que ele fez? Ele só entrega o que for necessário para não trancar o vídeo. Então, ele divide pelo menos em 10 sessões um vídeo do YouTube. Então, por mais que isso esteja localmente em cache, ele nunca mais, apesar de tu dar play e dar pause no vídeo, está em cache, está no Hyper. Mas não vai até o final na escala, mas ele vai carregar o suficiente para não trancar. E aí dá play, a percepção de navegação ela continua positiva, boa e mais rápida. Só não tem aquele efeito visual de entregar o vídeo até o final. E isso tem que ser transparente para vocês, provedores, essas mudanças. Então, a gente, por exemplo, o YouTube foi um dos serviços que chegou no suporte essa demanda, a gente percebeu isso, a gente tira o YouTube por um tempo até sair a versão nova do cache e faz a atualização transparente. Então, ele tem que ser transparente para vocês, que são nossos clientes, que são os provedores de internet. E a outra premissa, então, comercial, é que ele tem que atender diferentes links e diferentes demandas para provedores. Desde provedores menores, a gente começa uma versão até 15 MB, e hoje a gente já está atendendo provedores até 1 GB. Então, ele tem que ser escalável. Ele começa com até 15 MB e vai até 1 GB com versões diferentes. Por quê? A gente tem tanto clientes que são, por exemplo, tem operações de 15, 50 MB, 100 MB, e ele quer colocar na ponta, lá, ele quer economizar tráfego de backhaul. Então, ele tem que ser escalável, tanto para links menores até links maiores. Então, aí uma estratégia aí, técnica inicial, né, que era? A gente manter objetos que são mais populares, porque a gente tem que pensar assim, o cache ele vai manter objetos que são interessantes e populares dentro do HD de armazenamento. Então, se a gente vai falar em links menores, vamos dizer, de 15 até 150 MB, a gente mantém esses objetos que fazem mais hit, que são mais populares, em memória RAM, ou então para links maiores, em HDs que sejam mais rápidos. Então, HD SAS, por exemplo. Então, essa é uma premissa. Por quê? Porque esse objeto é muito demandado. Isso é muito comum, por exemplo, em um vídeo viral, que dura, sei lá, o Michel Teló lançou uma música nova. O que acontece? Por pouco tempo. Em uma semana ele é visto absurdamente muito. Ou então um upgrade de versão do Windows, por exemplo. Também é quase que pontual, é por alguns dias. Então aquilo tem que ser mantido, tem que ser entregar mais rápido para o usuário. Então os links maiores é mantido nos HDs mais rápidos. Links menores é mantido já em RAM. Então, aqui uma performance, essa performance da versão Hyper 1.0. A gente está com um provedor de 150 MB, 14 mil pacotes por segundo e 3 mil usuários navegando no Hyper, no provedor. Né? Em torno aí de 6 mil objetos em cache e uma latência 120% melhor que a internet. E aqui a gente tem o desempenho dos processadores. Então, a gente vê aqui ali os 8 processadores, né? Ali vê que o quarto núcleo está próximo ali de quase chegar a 100%, mas mesmo assim está uma performance interessante, mas ela está, por algum motivo, ali nessa versão ainda ocupava bastante desempenho de pelo menos alguns processadores de maneira não parelha, digamos assim, uns mais e alguns menos. Então, o que foi feito? A reengenharia e foi lançado uma nova versão, né, que é o Hyper 2.0. O que é? O nosso pessoal de tecnologia é um pessoal que veio de desenvolvimento de sistemas operacionais. Então, o que foi a primeira coisa? A gente foi cooperar com o hardware. Então, por isso até que a gente, depois no final, eu vou falar que a gente trabalha com appliance. Né? A gente procura fornecer para vocês, provedores, o hardware junto. Então, por quê? Porque a gente reescreveu, e a gente tem o pessoal da engenharia de tecnologia tem muita experiência em sistemas operacionais e muita experiência com software livre, né, com Linux. Então, foi reescrito todos os drivers de cada placa de rede que era utilizada e foi recompilado o kernel e escrito uma solução que seja mais leve e que seja mais rápida possível para integrar junto com o hardware, com aquele hardware específico. Então, só repetir, então, aí é um
de 150 MB, 14 mil pacotes por segundo, 3 mil usuários, a performance que a gente tinha, esse no Hyper 1.0. O Hyper 2.0, 8 mil usuários. Então, em torno aqui a gente tem de 15 mil objetos e uma latência aí muito maior que a internet permitida para o provedor. Ele pode disponibilizar dessa latência, que isso é muito maior. E a gente vê ali o desempenho dos processadores, que praticamente aquele disparelho, né, que tinha um muito maior, não tem mais, e eles trabalham de maneira muito mais coesa, assim, todos eles. A performance muito melhor. A Tagus hoje, então, a gente está em um pouco mais aí de 360 clientes. A gente tem uma presença no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina muito grande. A gente tá, quer dizer, o nosso hoje, a nossa presença é maior nesses dois estados aqui. São mais de 90 clientes aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, muito mais Rio Grande do Sul. E apesar da gente ter uma capilaridade praticamente em todos os estados, né? Então, a presença ainda é maior aqui na região sul, mas também Pernambuco, por exemplo, é um estado que a gente já tem também bastante provedores, né? Mas em torno aí um pouco mais de 360 clientes estão usando hoje a nossa solução de cache. Rapidamente, então, o que é a modalidade do nosso negócio? A gente tem alguns diferenciais, que são suporte 24/7, 365 dias. Então, essa é uma premissa comercial nossa também. O suporte de trabalho o tempo inteiro. Então, vocês vão precisar de uma demanda de suporte, vai ter alguém para atender lá vocês de maneira que vocês acharem melhor. Telefone, celular, Skype, MSN, está disponibilizado.